bem-vindos. Queria muito agradecer à DMC pelo convite de estar aqui mais um ano. Minha parceria da International com a DMC é muito valiosa, muito importante para mim, porque vai além, sabe, de uma empresa que apoia alguém que trabalha muito com laser. Ao longo desses 24, 23 anos trabalhando com laser, foi uma amizade mesmo construída ao longo de tanto tempo. E a DMC foi que me proporcionou as primeiras palestras, sabe aquela coisa como aluna ainda de graduação? Olha, vem dar uma aula aqui nesse curso. Então, sou muito grata por estar aqui, muito feliz. Quero agradecer o Ismael, a Luciana, por todo o carinho comigo. E eles me falaram, Marina, o que você quer falar no CIOSP? Né? Eles aí, eu falei, e aí, o que você vai falar no CIOSP? Eu falei, eu amo terapia fotodinâmica. Mas o Baixa também faz tanto parte da minha clínica, mas o diodo, eu fiquei muito indecisa. E eu falei assim, eu vou falar um pouquinho do diodo, porque eu acho que o Baixa, a gente acha mais conteúdo e palestras, né, mais facilmente. Eu acho que o diodo, que é o próximo passo para quem já está trabalhando com laser, talvez seja algo que a gente ainda sinta um pouco falta de conteúdo e informação. Então eu resolvi falar com vocês sobre o diodo de alta potência. Só me apresentando, quem não me conhece, eu sou Marina Bello, trabalho com laser há muito tempo, né, graças a Deus. Fiz a minha formação toda lá no Centro de Laser da USP, fiz o doutorado lá, fiz o doutorado na Alemanha também. Eu brinco que se der tudo errado eu vou para a Alemanha, vou ser dentista lá. Eu fiz doutorado lá em laser também. E acaba que depois de todo esse tempo eu fundei a International Academy, que é uma academia voltada para levar o conhecimento do laser para todo mundo. Tem vários membros aqui, que eu vejo pelas carinhas conhecidas. É muito bom ter vocês aqui junto comigo. Obrigada por terem vindo. E o objetivo aqui, pessoal, é a gente conversar sobre os lasers de diodo. Só para vocês terem uma ideia, né? Por que usar laser? Quem aqui usa laser para começar? Levanta bem alto a mão. Bem alto. Laser, todo mundo, olha só, bem-vindo. Quem mais? Agora, quem usa laser de diodo de alta potência? Bem alto. Olha aí. Não, Eduardo? Legal, pessoal. Então, essa palestra talvez realmente seja para vocês. Para quem já usa, legal, talvez eu espero poder contribuir, mas para quem não usa ainda, é para entender que é um mercado que está crescendo muito. A gente já entendeu que o baixa potência, ele tem que estar no consultório. Tem que estar lá, tem que estar em cima da bancada, tem que estar ao alcance da mão. Mas o laser de diodo de alta, que talvez seja o próximo passo, ele está se tornando um equipamento também, né, imprescindível para a gente usar. A gente vê uma tendência no crescimento dos lasers. Vocês lembram uns anos atrás, o CIOSP, como é que eram os stands de laser? Quem lembra? Era uma coisinha no cantinho, era um puxadinho, era junto com outra empresa. Olha isso aqui, olha onde a gente está, olha o tamanho desse stand, que coisa maravilhosa, né? Cada vez mais, então, a gente vê os lasers tomando conta e ocupando o lugar que ele merece. Essa aqui é a verdade, tá? A previsão é que a gente tenha o dobro, mais ou menos 5 anos, o dobro de usuários de laser. 5 anos, pessoal, o dobro de usuários de laser que a gente tem hoje. E onde você está nisso? Você está dentro dessas pessoas que estão usando laser? Ou você vai ser aquela pessoa que chega lá na frente e o paciente fala, você usa laser? Você corta com laser porque não sangra? E aí você olha e fala, caramba, eu tive a oportunidade 5 anos atrás de usar e aprender e eu mosquei, né? Então que bom que vocês estão aqui, que já mostra que vocês não estão moscando, porque é realmente uma tendência cada vez mais. E por que vai ter cada vez mais esse crescimento, pessoal? A gente tem intersecção de algumas coisas aí, né? Primeiro, avanço tecnológico. Os primeiros lasers tinham aquela potência baixinha, a gente tinha que fazer 50 sessões do baixa para ter um efeito na parestesia. Hoje os equipamentos já são muito mais high-tech, é muito mais rápido, né? Muito mais resultado. A gente consegue ter também a parte da demanda dos pacientes. Eles pesquisam na internet, eles já vêm falando, você faz aquele laser que não sangra? Você corta com laser? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem muito paciente que vem já pedindo o laser pra gente. Outra questão que a gente tem é que aumentou caso complexo. Então muita gente entra no laser por conta disso. Eu tô com uma pério que eu não resolvo. Eu tô com uma fístula que eu não resolvo. Será que o laser vai ajudar aqui? E o laser ajuda, e aí as pessoas começam a usar cada vez mais laser. E por último,
por conta disso, né, a consciência do dentista de que é possível fazer algo com mais resultado clínico, muito melhor para o paciente, com mais conforto. Juntou tudo isso, graças a Deus, e a gente tem então um crescimento do mercado. O que é de bom para o laser? Eu estou indo bem direto ao ponto, para vocês entenderem assim, numa prática clínica com laser, o que tem de benefício para o dentista? A gente tem melhores resultados clínicos. Olha isso, eu estou no meio do CEOSP falando, o laser dá melhores resultados clínicos. Metade das pessoas, quem não trabalha com laser vai se revoltar. Quem que é essa pessoa falando que você faz clínica melhor que eu com laser? Ah, tá bom. Mas quem trabalha com laser, vê isso ou não vê? É o melhor pós-operatório, sara antes, é menos dor, o osso que forma é mais o trabeculado mais denso, é melhor qualidade de tecido. A gente tem melhores resultados clínicos, ponto. Né? Por isso que eu posso falar alto no microfone para quem quiser ouvir, legal? Com isso, a gente também tem um tratamento com mais valor agregado. Uma endo que eu faço atrelando laser não é a mesma endo sem laser. Com isso, eu consigo fazer o quê com valor agregado? Reconhecimento do meu paciente, mais retorno financeiro, porque o que eu propuser, ele topa. Então, tudo isso, porque agora a gente pode falar em retorno financeiro. Uma época atrás era vergonhoso eu falar que ganha mais dinheiro quem trabalha com laser. Eu não falava isso, mas é a real. Você trabalha com laser, você agrega a tecnologia e você tem mais retorno financeiro para o consultório mesmo, né? E para o paciente, mais conforto, e ele percebe isso, muito mais conforto, e para ele também, óbvio que é muito importante, melhores resultados clínicos, certo? Quando a gente fala em laser de diodo, fala assim, a Marina vai falar de diodo. O Baixa também é diodo, vocês sabiam, né? O nome completo do Baixa é laser de diodo semicondutor de baixa potência. O Baixa também é diodo, tá? Então a gente tem diodo de alta e tem diodo de baixa. E aí eu vou só comentar para quem não conhece laser, o que o laser de baixa, o diodo de baixa faz, né? A gente tem o vermelho e o infra, um atua mais em superfície, que é o vermelho, mucosite oral, afta, né? Ferida cirúrgica, e o infra eu vou usar quando eu precisar de mais penetração, edema, DTM, movimentação ortodôntica. Beleza, mas o que o Baixa faz no tecido? Ele modula a inflamação, promove a analgesia e acelera a reparação tecidual, tá? Basicamente, esses são os 3 principais efeitos do Baixa. Junto, a gente chama esse conjunto de efeitos de fotobiomodulação. Laser de diodo de baixa potência, fotobiomodula. Mas é só isso, Marina? Não, os lasers também estão nos equipamentos de clusters que a gente tem. Então, se vocês derem uma volta aqui no stand, vocês vão ver esses equipamentos que são esses chuveiros de luz. Tem cluster, que é de LED, que é o primo do laser, e tem cluster que tem LED, o laser junto, tá? Então, só para mostrar para vocês, olha esses clusters da DMC. É o chuveiro de laser, certo? E ali você pode escolher, você quer tudo infravermelho, você quer tudo vermelho. Para que a gente usa cluster? Para áreas maiores, então DTM, eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Mas aqui na DMC, por exemplo, você pode fazer 18 combinações e falar assim, eu quero colocar um LED azul com LED âmbar com laser infra para fotobiomodular no tecido, tá? O laser de diodo, ele também está, então, nos clusters de LED. E o que a gente usa o cluster de laser? Marina, vamos falar de laser de diodo. Beleza. Eu tenho clusters só de laser de diodo. O que eles podem fazer? A hora que eu for fazer uma irradiação numa DTM, por exemplo, ao invés de eu ficar fazendo ponto por ponto, eu pego um cluster de laser infravermelho e faço a irradiação. Então eu economizo tempo, porque são vários pontos, certo? Quando eu tenho um paciente no tratamento de mucosite oral, onde esse paciente eu já fiz a abordagem na boca, mas ele tem a dor de garganta, eu posso acessar essa região do trato gastrointestinal por fora, com clusters irradiando. Pode ser o laser sozinho, Marina? Pode, mas você vai ficar mais tempo para fazer essa irradiação, tá? O cluster vem e irradia tudo de uma vez só, e a gente consegue fazer essa abordagem. Paciente que está acamado, paciente que está no hospital, que eu não consigo ter acesso à cavidade bucal, às vezes ele está com o tubo, eu não consigo irradiar, eu posso por fora usar o laser e acessar essa mucosa também. Então, é tudo para a gente entender o que é a fotobiomodulação, certo? E mesmo na harmonização facial,
Além dos clusters de LED, tem laser junto. Então esse âmbar, por exemplo, ele tem o infravermelho junto, para ajudar no efeito. Então só para a gente entender, dentro do laser de baixa potência, as nossas possibilidades, tá? O lançamento da DMC, que é o equipamento titânio que tem o violeta, ele tem laser infravermelho junto. Por quê? Para promover a sensibilização do clareamento. Então tudo isso a gente consegue ver laser de baixo junto, né? E LIB, que é a nossa fotobiomodulação sistêmica, terapia fotodinâmica, tá? Então tudo isso, laser de diodo de baixa. Agora a gente parte para os lasers de alta potência de diodo. Qual que é a diferença? Laser de diodo de baixa potência, laser de diodo de alta potência. A diferença está na potência. Então, baixa trabalha com potência baixa e o alta trabalha com potência alta. Uma potência alta corta, uma potência baixa fotobiomodula. Simples assim. E aí, quando a gente pega a DMC, só a DMC já tem 3 tipos de alta, em 3 comprimentos de onda diferentes. Então, quem é das antigas conhece só um. Né? Agora que chegou, fiquei um tempo sem estudar, como é que tá aí a história dos diodos? Pois é, o negócio, né, explodiu. Só a DMC já tem o 980, o 1210 e o 450. Eu vou falar cada um deles, do porquê que a gente indica e para que a gente indica, por que usar na clínica, tá? Cada um deles vai ter um cromóforo diferente ali, ó. Então vocês estão vendo aqui o Blue, ele tem pico de absorção, hemoglobina e melanina. É uma finalidade. Quando a gente parte para o 980, ó, melanina e hemoglobina também, mas menos do que o Blue. Eu tenho 2 equipamentos diferentes. Eles têm até o mesmo cromóforo, melanina e hemoglobina. Mas o Blue, ele tem mais interação pela hemoglobina. Vamos ver o que isso impacta na clínica daqui a pouco? E o 1210, que é um que poucas pessoas conhecem, mas que é muito legal também, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quais seriam as indicações? Considerando aqueles cromóforos, né, aquelas substâncias que absorvem o laser, dá uma olhadinha. Esse laser, o infravermelho, é um laser que eu considero que todo clínico deveria ter. Então, para quem não tem laser de diodo de alta e fala, eu quero comprar meu primeiro laser de diodo de alta, compro um Blue, compro um infra, qual que eu compro? Esse primeirinho aqui, eu acho que é um equipamento que todo mundo deveria ter. Porque com ele você faz cirurgia de tecido mole, descontamina, coagula, consegue fazer o derretimento da estrutura dental para tratar a hipersensibilidade e fotobiomodula, tá? Qual seria um comparativo de efeitos? O Blue. O Blue ele faz cirurgia de tecido mole, descontamina e coagula. Mas a gente já vai ver a diferença entre eles, tá? E o único que é diferentão aqui, que é o 1210, que serve para a parte de harmonização orofacial e regeneração tecidual, que a gente vai ver, certo? Vamos falar desse mais diferentão aqui para vocês, para a gente já tirar a curiosidade. Quem conhece esse equipamento? Levanta a mão alto. Ah, que legal, que bom. Novidade, então. Maravilha. O 1210, pessoal, esse comprimento de onda, vocês estão vendo, Tera Laser Hoff, né? Esse comprimento de onda, ele interage com lipídio. E ele é considerado um laser de média potência. Então, ele não vai lá cortar tecido e ele também não vai fazer puramente a fotobiomodulação. Ele está no meio do caminho. A partir do momento que ele está no meio do caminho, o que ele faz? Ele provoca na célula um efeito fotoacústico. Então, esse efeito fotoacústico de vibração molecular mesmo, vai fazer com que os adipócitos, ele gosta de lipídio, né? Ele vai promover essa vibração celular que vai liberar o lipídio da célula, né? E a gente consegue usar esse equipamento para fazer lift facial, lipo de papada e a partir do momento que a gente pega esse tecido com esse adipócito, né? Que a gente fez essa irradiação e pega esse adipócito, ele está extremamente viável para fazer lipoenxertia, cultura de célula-tronco. Então, olha que barato. A DMC desenvolveu um equipamento para fazer uma lipo de papada e observou e viu que os adipócitos que vinham em decorrência dessa lipo eram muito mais viáveis do que aquele adipósito da lipo que é feita manualmente. Então, o objetivo era algo estético, acabou virando algo que me arrepia falar. Eu ainda acho que 1 ou 2 anos eles vão chegar aqui com um stand desse tamanho falando odontologia regenerativa.
Porque quando a gente compara as células só pra vocês terem ideia como funciona, eu vou mostrar as células já. Mas a gente entra com laser, o pessoal fala, endolaser. Não é endolaser? Por que não é endolaser? O endolaser é aquela técnica que você coloca um laser de diodo por dentro da pele e vem vaporizando. E aí você ouve, sabe, do laser fazendo aquela contração tecidual pelo aumento de temperatura. Aqui você não ouve nada. Você entra com a cânula e passa o laser. Onde o laser passou, ele faz esse efeito fotoacústico, libera, solta o lipídio, mobiliza adipócito, e aí você pode vir e fazer a aspiração aí, tá vendo? Ó? Faz o laser e depois faz a aspiração. Isso que a gente aspirou, só para vocês terem uma ideia, esses são casos do professor Ismael Cação, isso é para lipo, tá vendo? 30 dias depois do lipolaser, a ideia era fazer lipo com laser. Oi? Você entra com laser, você mobilizou a gordura e aí você só aspira. A lipo normal, como é que é? A mesma cânula que rompe o tecido é que aspira. É bruta. A pessoa... Aqui não. Aí eu vou até contar pra vocês, em off. Esse aqui é meu marido, tá? Ele foi meu cobaia no curso que eu fiz. Eu não ia pôr o maridão em fria. E aí eu vi, uma tia minha fez a lipo de papada e falou... Fala pro Fernando se preparar, porque a lipo fica tudo roxo, tudo dolorido, coitado do seu marido. E você tem que colocar parece um capacete, parece um Teletubby, foi engraçadíssimo. Eu ri dele uns 5 dias com aquele capacetinho da lipo. Mas ele falou, eu não senti absolutamente nada. Por quê? Porque a gordura ela foi mobilizada não mecanicamente, mas com o laser num efeito não térmico, fotoacústico. Então o tecido ele fica extremamente preservado. E aí como é que a gente faz? Isso aí é radiação. Entra, ele foi meu cobaia, mas eu pedi para o Ismael atender ele, porque eu fiquei com muita dosinha dele ser meu primeiro paciente. Falei, Ismael, faz você. Ele, tá bom, Marina, vou cuidar do maridão. E aí, né, as fotos antes e depois. E é pro lift facial mesmo. E aí tá os estudos do professor aqui no PEN e do professor Hermes. Olha a diferença, pessoal. Se você faz aspiração depois de um comprimento de onda de endolaser, olha a destruição tecidual. Isso é comprimento de onda de endolaser. Com versus, né, o 1210, que é esse comprimento de onda específico para lipídio, tá? Dá uma olhada na integridade das células, né, dessas células tronco derivadas desse adipócito que a gente pega via irradiação com laser, tá? Então tá aí só para vocês verem, ausência de inflamação, preservação de adipócito, esses estudos do NUPEN que mostram assim, puxa vida, a gente queria fazer lipo atraumática e agora a gente está entrando numa era, vou passar aqui para vocês verem, de medicina e odontologia regenerativa. Olha que sensacional, muito mais do que a polpa, né? A célula tronco da polpa dental, muito mais que o do cordão umbilical. Eu dou graças a Deus que eu não paguei no hospital, porque você acabou de parir, aí vem alguém e fala assim, você quer curar o câncer da sua filha quando ela tiver 40 anos? Pague aqui esse cordão umbilical. Aí você fica, minha filha, meu bem mais precioso, eu quero curar o câncer dela aos 40 ou não? Você precisa decidir naquela hora, coleta ou não coleta a célula tronco do cordão, sabe? E aí você vê, não, aquela célula é muito pior do que o que a gente consegue mobilizar em uma região onde o paciente tiver uma reserva, certo? Então isso eu acho que, eu não sei, né? Eu posso estar botando uma pressão aqui, pessoal, cadê a medicina e a odontologia regenerativa? Mas esse é algo que eu acho que eles realmente vão desenvolver. Vamos pro Blue, pessoal. Então, vocês conheceram o 1210, não é sensacional? É maravilhoso. TeraBlue, que é o 450, o laser azul. Ele é lindo, quem tiver a oportunidade de dar a volta aqui e ver ele trabalhando, a fibra, ela fica toda azulada, ilumina o consultório, é lindo o equipamento. Mas além de lindo, ele é muito legal também, por quê? Ele pode coagular, vaporizar tecido, que é a mesma coisa que cortar tecido, e descontaminar, certo? Essas são as principais indicações desse equipamento. Por quê? Ele gosta de quem? Ele gosta de hemoglobina e melanina, olha lá no gráfico. Isso clinicamente, Marina, o que isso significa? Significa que a gente pega uma lesão vascular, e esses são casos do professor Daniel, ele já palestrou aqui, a gente pega uma lesão vascular com o Blue, e enquanto o diodo infra ele também coagula, o Blue é questão de poucos segundos, ele ama hemoglobina. Então aquele caso de realmente lesão vascular é passar o Blue alguns segundos e a coisa está resolvida, tá? E aí a gente também gosta de pigmento, lembra?
Então você pega esses casos de despigmentação melânica e o Blue, sem ativar fibra, com uma potência baixíssima, ele consegue ir lá e fazer aquela despigmentação, né, do tecido gengival, tá? Também o caso da professora Luciana Almeida Lopes e do Max Ferreira. Dá uma olhadinha aqui, sensacional. Imediatamente após, o tecido fica cruento, mas não dói, né? Porque ele é altamente... onde ele vai, ele interage, coagula, ele fica cruento, mas não sangra. E aí, pós-operatório, 15 dias e final, tá? Tem que anestesiar. Tem que anestesiar porque você está vaporizando o tecido, tá? E aí é diferente de um hérbio que tem água, por exemplo. O hérbio tem água e aí sangra bastante, mas você não precisa anestesiar. O diodo, você anestesia, mas ele não sangra. E o pós-operatório do diodo é melhor porque a gente tem a fotobiomodulação. O hérbio não tem fotobiomodulação, tá bom? Muito bem. Aí vem os artigos e fazem isso aqui, ó. Tá bonito pra vocês isso? Tá feio, né? Tá carbonizado. E não é culpa do artigo, não é isso. Ele falou, vou testar parâmetros. Isso é resultado. E fala, pessoal, tem que tomar cuidado com os parâmetros, porque eu vejo isso em muitas pessoas que falam, olha que caso lindo que eu fiz, e chega tudo preto. Eu falo, quanto você usou de potência? Porque realmente isso não é um resultado legal para laser. Não pode carbonizar. E é isso que eu vou discutir aqui com vocês. Como é que a gente faz para não ter esse tipo de efeito, né? Quando comparando, né, esse estudo ele comparou como é que é o corte do Blue versus o corte do infravermelho. Olha que interessante, eu quero cortar com infra. Não, eu vou cortar com Blue. São os dois equipamentos que a gente tem aí no mercado que, não sei se vocês forem ver, o Blue chegou com tudo, né? Aqui no CIOSP, vocês conseguem ver que o Blue tá com tudo. Como é que ficou a diferença, pessoal? O Blue, ele faz um corte mais profundo, com menos alteração térmica. Eu vou passar para um gráfico mais aí. A gente consegue ver o quê? Um corte do 980 ali, ó, mais ou menos, é um corte raso, mas eu tenho mais alteração tecidual. Essa alteração tecidual, ela é legal. Por quê? Porque significa que em profundidade eu vou fazer fotobiomodulação. Então, uma gengivectomia, um freio que eu cortar com laser de diodo infra, ele não dói. Então, eu anestesio na hora. Pós-operatório, eu vou fazer o quê? Eu prescrevo um analgésico só para o paciente ficar tranquilo, mas dificilmente ele toma no dia seguinte. Ele toma o primeiro porque ele fica meio assustado e fala, tá cruento. Ele toma, no dia seguinte ele não toma mais. Enquanto isso, o Blue, o que ele faz? Corte, ele tem um corte mais profundo, só que com menos alteração. Então, a faixa de fotobiomodulação dele é bem menor. Então, Marina, eu quero pegar um laser para cortar, quero fazer freio, quero fazer gengivectomia. Puxa, o que eu indico para você, pega o infra. Porque no infra você vai ter a coagulação, mas você vai ter aquela fotobiomodulação legal do paciente não ter dor e tal. Agora, eu tenho muita lesão vascular, faço muita mucosa em lábio que sangra muito, aí talvez o Blue seja para você mesmo. Por quê? Porque a incisão do Blue ela vai ser mais legal naquele tecido bem, com bastante hemoglobina, né? Bem vascularizado, tá? E aí, quando a gente fala do 980 agora, que na minha opinião é aquele que todo mundo tem que ter, porque ele realmente é o mais versátil ali na nossa clínica, a gente consegue fazer coagulação, vaporização, que é o corte, descontaminar, se eu colocar na bolsa periodontal ou no canal radicular, eu descontamino. Alteração morfológica, o que é isso? Se eu irradiar a dentina com o diodo, com a ponta ativada, a dentina derrete. Com isso eu faço selamento de túbulo dentinário para tratamento de hipersensibilidade. O mesmo laser que corta, o mesmo laser que descontamina, o mesmo laser que coagula a lesão vascular. Então é um laser muito versátil. E eu ainda consigo pegar um laser de alta, usar uma potência mais baixa e entrar na faixa da fotobiomodulação, tá? Então ele é um laser bem versátil mesmo, para tudo que a gente precisa na clínica. Ele gosta de quem ali, ó? Ele gosta da melanina e hemoglobina também. Só que ele tem um leve pico, que é o verdinho ali, ó, na água. Então o 980 ele gosta também daquele tecido que tem mais água, tá? Não é igual um hérbio, mas ele gosta de água também. E o que a gente faz na clínica com ele? Na clínica eu posso descontaminar na endo. Ah, Marina, mas você gosta de PDT? Eu amo PDT, mas dá pra fazer com o diodo também, tá? Às vezes eu faço o diodo e faço uma PDTzinha junto só pra...
Porque meu coração bate forte pela terapia fotodinâmica, sabe? Mas o diodo sozinho já é super comprovado que ele tem uma redução microbiana altíssima. Como é que é a técnica? O que a gente faz? Ver de quanto é o canal, 14 milímetros. A velocidade de radiação, você não pode ficar parado no mesmo lugar, senão aumenta a temperatura, e você também não pode correr a mão, senão não descontamina. Então é 2 milímetros por segundo. Então, se você tem um canal de 14, você precisa irradiar durante 7 segundos. Espera 20 segundos. Irradia, espera 20 segundos. 5 vezes. Essa é a técnica de radiação com laser de diodo. Sempre modo contínuo para descontaminar, enquanto o modo chaveado a gente usa para cortar, né? E aí você faz aí as suas 5 irradiações, tá? O que a gente vê em estudos clínicos? Um grupo usou o diodo para descontaminar, no outro grupo pacientes, no outro grupo não usou o diodo para descontaminar. O grupo que o diodo foi usado, dá uma olhadinha ali, ó. Menor sensibilidade pós-operatória, menor necessidade de analgésicos e menos dor à percussão. Isso aqui em paciente com lesão periapical fazendo inseção única, que é a receita da dor pós-operatória, né? O cara tá com lesão, mas tem filosofias que fazem, né? Sendo inseção única mesmo em caso de lesão. E aqui, mas fala, olha, o pós-operatório é mais chato. Mesmo nessa situação, o diodo conseguiu reduzir drasticamente a sensibilidade. Dá uma olhada ali, né? Então é muito interessante, além da descontaminação, o pós-operatório é muito mais confortável, tá? Essa paciente, só mostrando assim, as indicações, ela ia fazer um tradicional aqui. A médica que ia fazer essa paciente, ela falou, olha, tá, essa paciente vai internar amanhã no Sírio, já tá com a equipe para fazer a sedação toda e a gente vai remover essa lesão. Aí eu olhei e falei, mas como assim? Internação, equipe médica? Falei, mas isso a gente faz em consultório, né? E aí falaram, mas sério? Aí ela ligou para a paciente topou, eles foram pro meu consultório no dia seguinte e eu tava com aquele monte de médico. Aí eu falei assim, vou mostrar meu Erbil, tinha acabado de comprar. Aí eu falei, vou remover essa mucocele com Erbil. E aquela sangueira e aquele sangue, eu assim, eu falei, ai caramba, que péssima decisão. Por quê? Porque é tecido quando tem o risco de sangrar, é diodo, gente. É diodo. Não tem que inventar moda. Então, o que eu fiz? Eu cortei no Erbil, sangue para todo lado, peguei o meu diodo, falei, vou continuar, coagulei tudo no diodo. E aí, depois, os dermatologistas olharam para mim e falaram assim, nossa, muito bom esse equipamento, hein? Será que a gente não consegue um desses para levar para o hospital? Como é que ficaram pirando no diodo? Não ligaram nem aí pro meu Erbil. Ficaram ligados no diodo mesmo. Por quê? O diodo, ele consegue cortar e coagular. Dá uma olhada, ó. O pós-imediato, porque sangrou, porque eu fui associar com outro laser, mas mesmo assim, 48 horas depois. Não é sensacional? Porque lembra daquela imagem, quando ele corta, ele fotobiomodula? Sara muito mais rápido do que fazer uma cirurgia com lâmina de bisturi. E o pior é que nesse caso, como eles iam remover com lâmina de bisturi, eles falaram para a paciente, olha, você vai ter uma perda estética aqui, não se preocupa que depois a gente preenche. A gente vê o que a gente faz no seu lábio, porque a lesão estava bem na linha do sorriso, ia ficar uma cavidade ali. Imagina, tirar um naco e suturar na linha do sorriso. O que a gente faz? Segunda intenção. Não teve, ó, imediatamente após já não teve prejuízo estético. Depois, reparando, então, menos ainda, tá? Então, são situações onde o tradicional, ele perde feio pro laser. Por que usar? Porque não tem sentido usar uma lâmina de bisturi. Olha o tamanho desse mucocele aqui, ó. Olha esse. E aí, faz o que com a lâmina? Alguém faz esse tipo de lesão com lâmina? Alguém faz? Não? Dá uma olhada nessa lesão. O que eu fiz? Excisão cirúrgica, tá? Durante a excisão cirúrgica, eu parei para gravar um videozinho para vocês verem. Durante, ó, eu consigo enxergar a lesão, eu everto o lábio e eu vejo onde está a glândula que eu preciso remover sem sangramento, ó. Deu para ver? Removi, ó. Deixa eu vasculhar o tecido. Tem mais glândula aí que eu preciso remover? Onde que com a técnica tradicional e uma lâmina de bisturi eu conseguiria fazer isso? No lábio, sem sangrar. Eu consigo enxergar ali a musculatura, eu tô num plano que eu removi a lesão e eu consigo ver se ficou alguma coisa para trás. Se ficou, o que eu faço? Pinço com dente de rato,
e corto e tiro de novo, e até limpar absolutamente tudo. Isso a gente não consegue com técnica tradicional. E aí, vamos ver, aquele sangramento é de eu pegar a lesão com dente de rato, vocês deu para entender, né? Não é da incisão, foi da lesão machucada com dente de rato. E aí, quando a gente vai ver o pós-operatório, inicial em cima, embaixo, imediatamente após a cratera que fez, vocês vão ver tem um pontilhadinho em volta. Eu tinha delimitado a lesão. Quando eu fui delimitar a lesão, eu falei, puxa, vai pegar aqui na frente o vermelhão. O que eu fiz? Fiz uma incisão um pouquinho mais para dentro, mobilizei a lesão para fazer a incisão mais interna, né? E aí, dá uma olhada, 2 dias depois, 0 edema, e 10 dias depois, a gente sai desta cratera para algo quase completamente reparado. É impensável isso com uma técnica tradicional. Não pode suturar. Não. Quando você usa o laser de diodo, ou quando você corta, você coagula. É como se você selasse a carne. Você não tem o bordo da lesão para poder suturar e ter uma coaptação, por exemplo. Então, sempre que a gente corta no diodo, sempre, a reparação ela tem que ser por segunda intenção. A gente fez um estudo, até o professor Luciano estava aqui, fora, que ele faz parte da International, comparando bichectomia. Corta esse lado com o diodo, corta esse lado com a lâmina de bisturi, sutura, vamos ver o pós-operatório. A gente já chegou, vai ser maravilhoso o laser. Só que suturou. Todos os pacientes falavam, esse lado doeu mais, esse lado foi pior. O lado do laser suturado com diodo, entendeu? Então, você vai fazer... Tem um professor argentino que ele faz todas as bichectomias sem sutura com diodo, mas ele faz uma contençãozinha para não... E a incisão diferente também, para não abrir a musculatura. Então, assim... você precisa ter isso na cabeça. Usou o diodo, não pode suturar. Não é que não pode suturar, tá? E aí, dá uma olhadinha nessa lesão. Essa é uma biópsia que eu demoro aproximadamente 10 segundos para fazer. É você anestesiou. Não acredita? Acredita. Pinçou e pronto, acabou. Pincela. Aí você tem que conversar com o paciente, dar uma valorizada, porque em 10 segundos, e eu pego cada vez mais paciente assim, fala, eu tô cultivando essa bolinha faz uns 10 anos, morro de medo. Eu falo, você tá de brincadeira. Aí eu começo a conversar, anestesio, eu acabo, ela fala, e aí, quando que você começa? Eu falei, mas eu já acabei faz tempo. Eu só tô batendo um papo com você aqui, sabe? Porque é realmente muito rápido, tá? Só que o que eu queria mostrar pra vocês? Vocês estão vendo que tá começando alguns pontinhos de carbonização? Bem na bordinha ao redor. Eu odeio carbonização. A única coisa que eu vejo dessa foto é a carbonização. Não vejo mais nada. Que lindo, não sangrou. Que maravilhoso. Meu olho vai direto na carbonização. O que é isso, pessoal? Alguma coisa na minha dinâmica de radiação, eu pincei a lesão e vou pincelando embaixo da lesão até tirar ela inteira, né? Alguma coisa na minha dinâmica não tá legal porque carbonizou. É pouco, eu sei, mas se eu não presto atenção nisso e sigo cortando, eu vou carbonizar tudo, vai ficar tudo preto. Então, o que eu preciso saber? Tão importante quanto uma tecnologia, um laser bom, um laser que chaveie legal, é você também ter a dinâmica de corte certo. Como é que eu corto com laser de diodo, por exemplo? Eu preciso prestar atenção na velocidade da mão. Se eu passar a mão com laser muito rápido, a luz não interage com o tecido. Quem corta é a luz. Então, eu vejo o pessoal trabalhando com laser de diodo, tocando a fibra, porque está acostumado com o peso da mão na lâmina do bisturi. É um leve toque, tem que tocar, mas é um leve toque porque a luz precisa interagir, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a ponta, o laser não sai na ponta, então a ponta ela tem que estar sempre perpendicular em relação ao tecido. Eu vejo muita gente fazendo uma frenectomia que ia ficar aqui parecendo que está tocando violão, trem, no freio. Tem que fazer o quê? Um pontilhado, de pontinha, deixa a pontinha do laser tocar o freio, tá? Outra coisa, os parâmetros que a gente vai usar. Esse é um fenótipo fino, é sempre chaveado? Usa um pulso mais curto, é um fenótipo espesso. Ou eu vou fazer uma gengivectomia, o paciente escova só daquele lado, aumenta a largura de pulso, tá? Para você poder cortar bem. E por último, a tração. Tração do tecido é tudo. Oi, acabou a bateria. Alô? Gente, que estranho. Tudo bem, Senhor, Jesus está comigo. Por último, a tração do tecido.
Eu vejo assim, Marina, mas eu fiz o parâmetro certo, mas eu tô de pontilhado na fibra, mas eu tô fazendo tudo, o que está acontecendo? O tecido tá troncho. Aí, a hora que você vai tocar para cortar, o tecido engancha na fibra, aí você dá aquela empurrada, aí ali você já perdeu, ali você já carbonizou. Então, quanto mais firmeza na tração do tecido, menos carbonização a gente tem. Então, aquela foto inicial que eu mostrei lá, sabe que eu mostrei os 2 pontinhos de carbonização? Foi porque na hora de tracionar o tecido para cortar, ele ficou meio troncho. E aí eu puxei, carbonizou, opa, tá faltando tração aí, tá? E aí você puxa mais um pouquinho. Então, como é que tem que ser uma dinâmica correta de radiação? Dá uma olhada, ó. Isso é uma cirurgia correta. Começou um pouco de carbonização ali no canto, vocês vão ver agora, ó. Tum, aí, ó. Por quê? Porque o tecido no cantinho já tá um pouco mais frouxo. Onde o tecido fica mais frouxo, vocês viram que ele carboniza. E aí, o que eu faço? Eu percebi que tem um triscadinho de carbonização, eu traciono mais. Tá? Isso é uma boa cirurgia com laser de diodo. É assim. Acabou a cirurgia. Tá? É cruento, não dói, só é feio. Né? O paciente fala, meu Deus, tem um buraco na minha língua. Calma, toma aquela dipironinha ali. Amanhã a gente conversa, sabe? E aí ele tem que sair assim, sem carbonização. Se você vir que o tecido acastanhou, eu vejo muitas pessoas mostrando o caso, tudo castanho. Não é legal, tá? O legal é o quê? Rosinha cruento. Alguma coisa você está fazendo de errado se você acastanhou. Dá uma olhada ali. Aqui é um pouco mais difícil a situação. O que a gente está fazendo? Despigmentação melânica. Eu tô com diodo. Tem alguns pontos de carbonização, por quê? Porque eu achei que era pigmentação. Aí eu insisti. Opa, carbonizou, não era mais pigmentação. Então, o diodo fazer despigmentação, eu preciso ter um pouquinho mais de experiência para poder discernir o que é pigmento do que é carbonização, tá? Mas dá uma olhadinha. A dinâmica da mão aqui já é outra. Eu não quero fazer incisão. E aí eu fiz a comparação, né? Inclusive é o caso clínico que não foi nem eu que fiz, foi minha mãe, que está sentada ali, para o mestrado na Alemanha em laser, que ela fez faz 2 anos, e ela tinha que fazer casos clínicos. Ela falou, vou fazer um boca dividida, né, mãe? Vou fazer metade diodo, metade hérbio. Vamos ver o pós-operatório, vamos ver como é que fica. E o hérbio aqui, ó, tecido cruento, ali gera o resultado do diodo. Dá uma olhada, ó. Tudo igual. Com a diferença que o lado do diodo, 0 dor no pós-operatório, 0. E o hérbio sangra e eu precisava fazer a fotobiomodulação depois. Tá? Então, assim, dá para fazer maravilhosamente bem a despigmentação, certo? E aí, o que mais entra nessa balança? Porque eu quero melhor que o tradicional. Como é que a gente convence o clínico? Tem um monte de gente que está aqui e não está nem entendendo que é possível fazer esse tipo de coisa. Porque fala, eu já faço com a minha lâmina, tá maravilhoso, meu resultado é incrível, não é? Fala, não, como é que eu falo para o clínico que dá para fazer melhor? Mas só dá para fazer melhor se eu unir tudo isso, a dinâmica direitinho, os parâmetros certinho. Eu preciso ter conhecimento. Aí você vem, vê a palestra, compra o laser e não treina, não faz um curso e vai usar. O que eu tenho visto do pessoal que se aventura, que é muito complicado? Carbonização. Dá uma olhada, ó. Né? Carbonizou. Fala, puxa vida, era pra estar assim? Não. E eu fiz questão de colocar um asterisco e imagens das redes sociais, porque quem tá lá fora vai achar que esse caso é meu e eu não quero passar vergonha. Então, assim, esse caso veio nas redes sociais, tá bom? Porque, ó, é o tipo de situação que a gente não quer ver. Mesmo assim, o laser é tão incrível que você pega uma bolinha de algodão, umedece e dá uma limpadinha. Ele fica lindo. E aí você mostra esse aqui no congresso. Tá? Mas você viu como ele ficou muito feio antes? Por quê? Parâmetro errado, né? Enfim, outra coisa. Zonas proibidas. É tão fácil e rápido fazer uma frenectomia que eu vejo um monte de odontopediatra se aventurando. E aí eu recebo isso aqui na rede social. O que eu faço nesse caso? Periósteo, tecido ósseo. Vocês viram em algum lugar lá interação, indicação? Usem tecido ósseo? Não pode, é tecido mole. Então aqui a pessoa foi até soltar o freio do osso. Quando eu trabalho na frenectomia com diodo, eu não posso chegar perto de periósteo. Ah, mas como é que você desinsere?
na papila ali, não desinsere. Se você fizer uma incisão rente ao rebordo, mas ainda em tecido mole, rente e mais profunda e tira as bridas, você não tem reinserção. Então é muito mais a sua cirurgia do que desinserir ou não. A gente não desinsere fibra na frenectomia com laser, tá? E não tem recidiva se você respeita essas regrinhas que eu falei aqui pra vocês. Isso aqui não pode fazer. O que eu faço com essa paciente? Terapia fotodinâmica e reza, tá? É isso. Isso aqui, recebi também. É tão fácil fazer frenectomia que a pessoa, e foi rápido, ela foi onde? Na região sublingual ali, ó. Esse pacientinho, ele foi pro hospital e começou um quadro de angina. De algo... Vocês viram a cirurgia de freio que eu fiz? Como é rápida, como é simples? Mas eu preciso saber onde que eu vou. Se eu for ali em região a saída da glândula, não pode, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, o que está acontecendo? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas universidades nos Estados Unidos esse ano passado. E eu chegava, e o laser? Como é que tá o laser? Eu vi que tem um professor... o laser ele é complicado, porque tem muita intercorrência, né? O laser tem muita necrose, né? E eu comecei a ver uma cultura de dentistas contra o laser, porque o laser é isso aqui para eles, ó. Porque o pessoal não sabe usar, olha que pena, né? Por isso que a gente fala, puxa, tem que estudar, porque dá para fazer coisas maravilhosas com laser, tá? Olha aí, que triste, né? Carbonizado em volta, saída da glândula salivar, tá? Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa, legal? E aí a gente começa a aprender as limitações. Fala, puxa vida, como é que eu trabalho? Quais são as limitações do equipamento? Esse pós-imediato, ó, uma gengivecto aí, vocês acham que ele tá legal ou não? Satisfatório? Se eu chegar para um... Quem é periodontista aqui? Você usa laser? Usa? Ah, você já é pesado, não pode. Você usa laser de diodo? Ainda não. Usa? Alto e baixo. Alguém tem algum pério que não usa laser ainda? Não? Tá bom. Que eu queria convencer um periodontista que é melhor fazer o laser para esses casos do que... É melhor laser do que lâmina. E eu mostro um caso desse. Você acha que ele vai se convencer? Ele fala, meu Deus, mas tá tudo irregular, mas tem ponto carbonizado. Olha a espessura da papila. Isso é estético para Marina, credo, não é? Quem tá começando laser vai achar bonito, porque vai falar assim, não, cortou, não sangrou, não doeu, que maravilhoso. Só que a gente quer melhor que o tradicional. A gente não quer, a gente quer melhor que o tradicional. Pro tradicional isso não presta. E aí a gente vai entender, a pessoa cortou, mas teve pontos de carbonização, não afinou a papila, não fez o scraping, eu tenho que fazer um perfil de emergência em 0 ali, né? Aquele bisel externo. Dá para fazer tudo com laser. A gente faz tudo com laser, só muda a dinâmica de radiação para ficar melhor do que o tradicional, certo? O que então a gente tem que prestar atenção? Primeiro, pode ter sido um erro de anestesia, que a pessoa coagulou demais ali, né, fez a vasoconstrição, e esse laser não gosta de hemoglobina. Cadê a hemoglobina para o laser interagir? Você fez anestesia e deixou tudo branco, você carboniza tudo. Então, quando a gente trabalha com laser, a anestesia ela tem que ser um pouquinho à distância, porque eu não posso influenciar na hemoglobina que está ali, senão eu vou carbonizar tudo mesmo, tá? E outra coisa, a estratégia de corte. E aí é um assunto um pouco mais avançado, que é o quê? O laser, quando ele corta, ele coagula. Então, aqui em cima ele cortou. O que aconteceu na subsuperfície? Coagulei, sumi com a hemoglobina, não foi? Eu vou conseguir ficar fazendo um monte de corte no mesmo lugar? Não tem mais hemoglobina ali. Então, eu tenho um limite de profundidade que eu posso ir com laser. Porque senão, a partir daquele limite, só carboniza, não corta mais. Então, aquela pessoa que fala, comecei tão bem minha cirurgia, agora só carboniza, meu laser não corta. É isso aqui, coagulou a subsuperfície e não consegue ter mais corte. E aí eu inventei Biomarina Bello, marca registrada. Mentira, não é? Mas só para ganhar um pouco mais de autoridade. É a regra dos 2 milímetros. Se você tem uma espessura para cortar de até 2 milímetros, você pode sim ir avançando. Ó, entrando ao paralelo ao longo eixo, você vai avançando e desenhando o zênite desse paciente. Quero jogar o zênite para distal, quero deixar o dente mais arredondado. Aí você vai avançando e fazendo sua arte ali, né?
Claro, sondou, viu onde está, né, respeita o espaço biológico, aquela coisa toda que a boa odontologia requer, né? Então, se tem mais de 2 milímetros, menos de 2 milímetros, você pode ir nesse sentido, paralelo ao longo eixo, tá? Agora, se você tem mais de 2 milímetros de espessura, aí você tem que vir aqui e tirar o colarinho. Porque se você for avançando, chega uma hora que você começa a carbonizar sem cortar. Então, como é que a gente faz? Tira o colarinho, deixando 1 milímetro, mais ou menos, abaixo de onde você quer que termine o zenith. E aí, aquele 1 milímetro que você ainda precisa tirar, aí você pode ir paralelo ao longo eixo, até para você dar o desenho de zenith que você quer. Mais triangular, mais redondinho. E aí você tem um pouco de margem para trabalhar essa parte estética da sua incisão, tá? Então, olha que importante, tudo isso que a gente fala para poder chegar e ser melhor que o tradicional. Como é que eu vou fazer ali o scraping? É que eu acabei não mostrando o scraping, né? Eu pego o laser, deito a mão e faço movimentos rápidos com a mão deitada, porque a mão em pé eu faço incisão. A mão deitada eu perco eficácia de corte, eu faço só um peeling. Então, com a mão deitada e rápida, eu consigo fazer o scraping, eu afino a papila, eu consigo fazer aquele perfil de emergência em 0, tá? Só mudando a mão. Isso aqui é uma dinâmica de radiação certinha, ó. A gente avança, avança, tá vendo? Eu consigo desenhar o zenith que eu quiser. E esse é o resultado final que a gente espera. Com a papila fininha, né? Perfil de emergência em 0, tá? Não aquela coisa grosseira que a gente vê quando a pessoa só tira o bife. Combinado? Muito bem. E aí, pessoal, comparando uma técnica errada com uma técnica correta, tá? Tem um outro ponto aqui, ó, de carbonização, porque fenótipo espesso, tirei muito tecido, eu tava no limite da incisão. Eu fiz avançando, progressivo, eu não fiz colarinho, tá? E tá tudo bem ter um ou outro pontinho de carbonização. Não fiquem na neura, tá tudo bem. O que não pode é você ter aquele padrão castanho de carbonização, tá? E olha aqui essa frenetomia, ó, a labial. Tinha um baita freio aqui. O que eu fiz? Cortei o freio, fiz só o scraping aqui, ó, aquele peeling, para afinar aquele freio mais grosso e não vou desinserir do osso, tá? E assim ele não recidiva, combinado? Esse é o que tem que ser. E aí eu vejo todo mundo assim, puxa, eu quero laser, eu quero inovar, eu quero ser um dentista high-tech, né? Eu invisto muito no meu consultório, eu quero melhor para o meu paciente. E aí a gente vai ver a abordagem, ela acaba sendo uma abordagem que a gente tem desde 1900 bolinha. Então, para a gente inovar de fato, a gente precisa mudar a nossa abordagem. A sua mesa de cirurgia mesma, falando, eu sou super inovador, mas você ainda está usando a lâmina do bisturi com aquele monte de equipamento, sabe? A abordagem realmente mudou na sua clínica? Você faz a cirurgia com mais conforto, sem sangramento, com uma pontinha de diodo que, sabe? Então, a gente tem que repensar o que a gente faz na clínica. Não é só o equipamento que a gente coloca, é a abordagem do meu paciente. Meu paciente vai fazer a endo, eu estava falando mais cedo. Ele entra para fazer uma endodontia, eu uso o laser nele a todo momento. Ele chegou, eu vou fazer o laser, o de baixo. Vou dar o exemplo do baixa potência, né? Eu faço antes da anestesia, eu faço infra. Para quê? Para ele sentir menos anestesia. Aí, durante minha endo, eu faço terapia fotodinâmica. Para quê? Descontaminar o canal radicular. Aí eu acabei a endo, mediquei ou obturei, o que eu faço? Removo o isolamento absoluto. Onde o grampo estava no tecido gengival, eu vou com laser vermelho. Na comissura labial que machucou, eu vou com laser vermelho. Onde fez o afastamento com lençol, vou com infra na musculatura. Na articulação, porque ele ficou 2 horas de boca aberta, vou com infra na articulação dele. Vou fazer na região periapical uns 3 pontinhos do infra, 3 joules aí mais ou menos, para dor pós-operatória. Então, em uma sessão de endo, olha quantas vezes eu usei meu baixa. E aí, por isso que o movimento hashtag laser na bancada, porque o laser não tem como estar na maleta. Ele tem que estar ligado em cima da bancada, porque toda hora você pega para usar em alguma coisa no seu procedimento, tá? Então, assim, é realmente mudar a nossa abordagem. E aí, para quem não conhece laser e quer treinar e quer conhecer, eu fundei a International Academy. Eu faço um curso online gratuito, que chama Imersão Laser na Bancada, que é um curso de 3 dias ao vivo. E aí, lá, quem decide seguir com o laser, eu abro as inscrições para a nova turma da International. Mas comecem por esse.
que é um gratuito online que já dá uma boa base para vocês, tá? E aí, quem puder, segue. E aí, minhas coisas mais preciosas do mundo era para a Melissa estar aqui, mas ela está com 3 meses, mas a enxurrada não deixou ela descer. Então, ela está tomando uma madeira, infelizmente, em casa, mas é só porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter um propósito, e eu sempre tive o propósito para fora, e hoje o meu propósito, ele tá dentro de casa, sabe? Então, se eu tô aqui é porque tem uma galerinha lá me esperando. Obrigada, pessoal!